Olá, pessoal, vamos falar de leilões de fração ideal de um imóvel, o que que isso significa, o que que isso representa para mim? Eu vou ter algum problema se eu adquirir um imóvel com fração ideal? O que que é isso, Carla? Vem aqui e me explica, por favor. Exato, pessoal, hoje eu vou estar aqui falando com vocês sobre este tema. Para quem não me conhece, eu sou Carla, sou advogada, especialista em leilões de imóveis. Além de prestar assessorias jurídicas, também dou aula, mentoria sobre esse tema, assim como sou investidora em leilões de imóveis já há algum tempo, né? Já arrematei vários imóveis, já ajudei muitas pessoas a arrematarem imóveis e multiplicarem seu patrimônio. E hoje eu vou falar aqui de um tema que vocês precisam tomar muito cuidado, que é a aquisição de fração ideal de imóvel. Como isso funciona? Isso é possível? Existe leilão de fração ideal? É isso mesmo, pessoal, existe. E o que que isso significa? Vamos lá. Bom, vocês sabem que muitos imóveis, o proprietário não é sozinho, né? Imóveis de herança. Geralmente, imóveis de herança, quem que consta lá na matrícula? Você, seu irmão, ou às vezes você, seu irmão e seu primo, você, seu irmão e seu tio, enfim, né? Então, existem muitas propriedades onde os proprietários são diversos, às vezes até além daquele núcleo familiar, né? Então, se, por exemplo, foi a minha avó que faleceu e tinha um tio que também faleceu no meio do caminho, o que que vai acontecer? Nós vamos ter uma propriedade onde eu posso ter ali tios, né? E ainda netos, né? Sobrinhos. Então, veja, nós temos esse escalonamento dentro da sucessão, né? Lá nas questões de inventário, de sucessões, enfim, e isso é levado para a matrícula. Então vamos fazer aqui um exemplo, eu sou proprietária de um imóvel onde também eu tenho um primo, que também é proprietário daquele bem junto comigo. Isso é normal. Se eu ficar devedora de alguma dívida, o que pode acontecer? O juiz pode determinar a penhora desse percentual que eu tenho neste imóvel, tá? Neste caso, então, o que vai acontecer? Apenas o meu percentual, né? Eu tenho uma propriedade, então vamos fazer um exemplo real. Então, eu tenho uma propriedade onde eu tenho 1/3 deste imóvel, o outro 1/3 é minha irmã, por exemplo, e o outro 1/3 um primo meu, tá? Então, dividido em 3 pessoas. Sou eu a devedora naquele processo. O meu 1/3 que vai ser levado a leilão. Este é o grande cenário quando vocês veem, né, observem no edital, dizendo que é uma fração que está sendo levada a leilão. E o que que isso vai representar lá na frente, caso você venha arrematar este imóvel? Se eu tinha, então, uma propriedade dividida em 3 pessoas e apenas a minha parte está sendo levada a leilão, isso significa que você vai adquirir o meu percentual, ou seja, você vai passar a integrar essa relação junto com meu irmão e com meu primo. Então, você vai ser dono de 1/3 dessa propriedade em comunhão com as outras pessoas que já eram proprietárias deste bem. Então, essas situações de leilões de fração ideal, elas acabam sendo também muito atraentes, por quê? Porque, na verdade, eu estou levando a leilão este valor aqui, o que equivale a 1/3 dessa propriedade. Por isso que muitos leilões são muito baixos e até abaixo dos 50% que a gente sempre escuta dizer que você não pode levar o imóvel a leilão por menos de 50%. Exato, mas 50% da minha parte, não é 50% das outras propriedades. Por isso que nós temos aí muitos leilões que acabam sendo atraentes, mas porque nós estamos levando apenas a fração ideal daquele devedor, tá? Bom, mas todos os casos com copropriedade serão fração ideal? Não. Tem essa possibilidade também, que o devedor, neste caso, né, vamos aí trazer uma nova situação, que eu também sou proprietária apenas de 1/3 do imóvel, mas o juiz, naquele processo, ele determina que a penhora vai recair sobre a totalidade do bem, ou seja, vai atingir
ao patrimônio dos outros coproprietários. Existe isso, a legislação permite essa situação, onde eu levo um bem à penhora e à expropriação em leilões, mesmo o devedor sendo detentor apenas de uma parte, uma parcela daquela propriedade. Mas neste caso, vai estar informado no edital que realmente o devedor ele possui uma parcela daquele bem, mas o juiz autorizou o leilão de 100% do imóvel. Tendo essa informação, ok, aí você vai estar arrematando a propriedade em sua totalidade. E essas pessoas aqui terão o direito preservado, tanto de adquisição desse percentual, né, do devedor, assim como o valor do leilão, ele vai ter que primeiro efetuar o pagamento desses coproprietários e depois a diferença que vai ser para pagar a dívida daquele processo. Mas nestes casos, observem que a avaliação deste imóvel, ela não vai ser mais só sobre a fraçãozinha desse devedor aqui, ela vai ser a avaliação do todo, tá? Então, e aí, neste caso ainda, nós vamos ter a observação de que não pode prejudicar o valor dessas pessoas, tá? Então, por exemplo, se é um imóvel que vale 300 mil reais, ou seja, cada um teria o direito a receber 100 mil reais se eles fossem vender esse bem, certo? Então, eu não posso fazer, neste caso, um leilão apenas de 100 mil reais. Eu vou fazer um leilão de 200 mil para cima, a mais. Por quê? Porque eu preciso preservar o direito desses coproprietários. E aí, neste caso, vocês vão observar que esse leilão não vai ser mais tão atraente, porque essas pessoas vão acabar tendo que receber o que elas têm de direito sobre aquele imóvel e o leilão não vai poder ser um valor tão baixo. Então, os casos onde você observar valores muito baixos de leilões, gente, observe, porque pode ser que tenha alguma dessas regras e você vai ficar encantado com essa possibilidade de estar arrematando um imóvel por um valor muito baixo, mas na verdade você não vai estar arrematando a propriedade completa, tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham te ajudado, né, para que você entenda um pouquinho mais sobre os termos e nomenclaturas que existem neste mundo de leilões. E se você gostou, dê seu like, sigam aqui a gente no YouTube, nas nossas redes sociais e faça seu comentário. O que mais você gostaria de saber sobre leilão? O que você gostaria que eu trouxesse aqui de informação para que você se sinta mais confortável de fazer este investimento e multiplicar o seu patrimônio e sua propriedade. Até mais, nos vemos em breve.